O Alex nunca mais foi o mesmo. Scarif o tinha mudado. As memórias assombravam seus sonhos, gritos, sangue, as formas grotescas das entidades. Ele era uma casca vazia do que costumava ser, retraído e medroso. Seus pais tentavam entender. Tentaram terapia, medicação, qualquer coisa para ter seu filho de volta. Mas a escuridão de Scarif se agarrava a ele. Ela se escondia nas sombras, sussurrava no silêncio. Um dia, a mãe de Alex o encontrou olhando fixamente para a geladeira aberta. Ele estava pálido, seus olhos arregalados de terror. Alex, querido, o que foi? Ela perguntou, sua voz tremendo. Ele apontou com um dedo trêmulo. Lá na prateleira de cima, aninhada entre as caixas de leite e suco de laranja, estava uma cabeça decepada. Estava cinzenta e murcha, os olhos leitosos e sem vida. E pertencia a uma das entidades. O antigo acampamento Scarif foi interditado, um monumento sombrio à tragédia que havia se desenrolado ali. Mas as histórias continuavam. Contos sussurrados sobre as entidades, suas formas grotescas e fome insaciável. Agora, uma nova geração de adolescentes, atraída por uma curiosidade mórbida, buscava novos locais. Hospitais abandonados, manicômios decrépitos, lugares onde a escuridão pairava e o véu entre os mundos parecia fino. Entre eles estava um grupo de amigos. Paul, o contador de histórias, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fascínio. Arthur, o cético, tentando racionalizar o inexplicável. Gabriel, o piadista, mascarando seu medo com um riso nervoso. E Roger, o audacioso, ansioso para confrontar o desconhecido. Eles se reuniram ao redor de uma fogueira crepitante, as chamas lançando sombras dançantes em seus rostos. Paul, como sempre, comandava a atenção. Sua voz baixa e hipnotizante enquanto ele recontava as histórias de Scarif. Ele falava das entidades, de seu poder aterrorizante, do sangue que havia manchado o chão de vermelho. O oficial Johnson odiava esses chamados. Cabanas isoladas, no fundo da floresta, relatos de ruídos estranhos e luzes piscando. 9 em cada 10 vezes eram apenas garotos fazendo besteira, mas sempre havia aquela uma vez. Ele parou na frente da cabana, sua silhueta uma boca negra contra o céu iluminado pela lua. O ar era pesado com o cheiro de pinho e terra úmida. Ele sacou sua arma, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ele tentou a maçaneta da porta. Ela girou com um rangido revelando um interior escuro. Olá? Polícia! Ele gritou, sua voz ecoando no silêncio. Uma forma se moveu nas sombras, metálica, brilhante. Antes que Johnson pudesse reagir, uma mão disparou, seus dedos terminando em garras terrivelmente afiadas. Ela rasgou seu peito, atravessando seu uniforme como se fosse papel. Johnson gritou, cambaleando para trás. Ele ergueu sua arma, mas a figura havia sumido, desaparecendo na escuridão. Ele estava sozinho, seu sangue manchando o chão de madeira da cabana. O Grand Blackwood Hotel. Outrora um destino luxuoso, agora um monumento decadente de uma era passada. O lugar perfeito, de acordo com Paul, para sua última aventura. Arthur se remexeu desconfortável no banco do passageiro enquanto eles paravam em frente ao hotel. O prédio os dominava, suas janelas escuras e vazias como as órbitas de uma caveira. Tem certeza disso, Paul? Ele perguntou, sua voz tensa de apreensão. Relaxa, Arthur. É só um hotel velho. Qual é o pior que pode acontecer? Eles se juntaram a Gabriel e Roger, que já estavam tirando suas malas do porta-malas. Havia um quinto membro do grupo, Tom, um garoto magricela com um jeito nervoso. Ele estava olhando para o hotel, seu rosto pálido. Tudo bem, Tom? Gabriel perguntou, dando um tapinha nas costas dele. Tom pulou, seus olhos arregalados. Sim, estou bem. Só admirando a arquitetura. Enquanto eles se dirigiam para a entrada, uma figura saiu das sombras. Era alta e esguia, suas roupas penduradas frouxamente em sua estrutura emaciada. E não tinha cabeça. Tom gritou. A figura sem cabeça investiu, seus braços estendidos. Houve um baque doentio quando colidiu com Tom, derrubando-o no chão. O pânico tomou conta do grupo.
Eles se dispersaram, seus gritos ecoando no ar da noite. Roger, no entanto, parecia estranhamente animado. Ele puxou um canivete de seu cinto, sua lâmina brilhando sob o luar. Finalmente um pouco de ação. Ele gritou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e excitação. Ele correu em direção à figura sem cabeça que agora estava parada sobre o corpo imóvel de Tom. A criatura se virou, seu olhar vazio fixo em Roger. Roger brandiu seu canivete, a lâmina refletindo o luar enquanto cortava o ar. Ela atingiu a criatura no peito, mas em vez de sangue, uma fumaça espessa e negra saiu do ferimento. A criatura rugiu, um som que pareceu rasgar o próprio tecido da realidade. Roger cambaleou para trás, seus olhos arregalados de terror. Ele nunca tinha visto nada parecido. Isso não era algum animal, nem algum homem fantasiado. Isso era outra coisa, algo maligno. A criatura investiu novamente, suas garras estendidas. Roger se esquivou, rolando para o lado. Ele se levantou rapidamente, seu coração batendo forte em seu peito. Ele tinha que acabar com isso. Agora. Ele atacou novamente, seu canivete erguido. Desta vez, ele mirou na cabeça da criatura, ou onde sua cabeça deveria estar. A lâmina mergulhou na escuridão, encontrando surpreendentemente pouca resistência. A criatura soltou um grito ensurdecedor, seu corpo convulsionando violentamente. Ela cambaleou para trás, suas mãos agarrando o ferimento em seu pescoço. Então, ela desabou, seu corpo se dissolvendo em uma pilha de poeira e sombras. Roger ficou ali parado, ofegante, seu canivete pingando um fluido viscoso e verde. Ele havia conseguido. Ele havia matado a criatura. Mas quando ele olhou para o chão, seu estômago se revirou. Ali, caída ao lado da pilha de poeira, estava uma pequena criatura verde, seus olhos arregalados de medo e dor. Ela estava escondida atrás da criatura maior, e Roger, em sua pressa, a havia atingido. Arthur e Paul se separaram dos outros no caos. Eles se viram em um corredor escuro, o ar denso com cheiro de mofo e decomposição. Gabriel, Roger, Tom. Arthur chamou, sua voz ecoando no silêncio. Não houve resposta. Eles continuaram pelo corredor, seus passos ecoando no chão de mármore. Eles passaram por quarto após quarto, cada um vazio e em decomposição. De repente, eles ouviram um barulho. Um baque suave e rítmico, como o bater de um tambor. Eles seguiram o som até uma porta no final do corredor. Arthur hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta. O que foi? Paul sussurrou, seus olhos arregalados de apreensão. Arthur respirou fundo e abriu a porta. O quarto estava mal iluminado. A única fonte de luz vindo de uma televisão piscando no canto. E lá, sentado na beira da cama, estava Gabriel. Ele estava bebendo de uma garrafa de uísque, seu rosto pálido e abatido. Roger, ainda abalado pelo encontro com as entidades, decidiu procurar pelos outros. O hotel parecia ainda mais opressivo agora, o silêncio pontuado pelos ecos de seus próprios passos. Ele dobrou uma esquina e se deparou com uma cena que lhe deu um arrepio na espinha. Uma figura monstruosa estava sobre uma forma caída no chão. Era uma das entidades, mais horrível do que ele poderia ter imaginado. A entidade estava rasgando o corpo com uma ferocidade que fez o sangue de Roger gelar. Ele reconheceu as roupas rasgadas. Era o Tom. A raiva percorreu Roger, banindo seu medo. Ele investiu contra a entidade, seu canivete erguido. A criatura se virou, seu único olho vermelho sangue fixo em Roger. Antes que Roger pudesse golpear, a entidade se moveu com uma velocidade assustadora. Ela se lançou para frente, suas garras afundando na garganta de Roger. Roger engasgou, sua visão turvando enquanto lutava para respirar. A entidade ergueu Roger do chão, seu aperto se fechando em torno de sua garganta. Sua visão desapareceu em um breu enquanto ele sentia uma dor aguda em seu peito. A entidade o havia esfaqueado, suas garras perfurando seu coração. Arthur e Paul assistiram horrorizados enquanto Gabriel tomava outro gole da garrafa. Ele olhou para eles, um sorriso estranho em seus lábios. Vamos lá, Gabriel. Precisamos sair daqui. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. Um vento frio soprou pelo corredor. Precisamos ir, agora. Ele gritou, agarrando o braço de Gabriel. Eles saíram tropeçando do quarto para o corredor.
Eles finalmente saíram do hotel, piscando sob o brilho da lua. O carro de Arthur estava estacionado onde eles o haviam deixado. Vamos sair daqui. A polícia encontrou Arthur e Paul no carro, balbuciando incoerentemente sobre entidades e uma cabeça decepada. Eles foram levados ao hospital, tratados por choque e exaustão. Arthur tentou contar sua história, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Quem acreditaria nele? Ele recebeu alta do hospital alguns dias depois, mas era um homem mudado. As sombras de Scarif, do Grand Blackwood Hotel, da casa de Alex, o seguiam por toda parte. Ele tentou seguir em frente, mas as lembranças estavam sempre lá. Ele era assombrado pelos rostos de seus amigos. Certa noite, Arthur acordou de um pesadelo. Ele se levantou da cama e foi até a janela. A lua estava baixa no céu, lançando longas sombras pelo gramado. Ele achou ter visto algo se mover nas sombras. Um movimento rápido, bem no limite de sua visão. Ele olhou fixamente para a escuridão. E então ele viu um par de olhos, brilhando em vermelho na escuridão. Os olhos o encararam por um momento, e então desapareceram. Arthur ficou ali parado por um longo tempo. Ele sabia de uma coisa. Aquilo estava observando ele. Ele fechou as cortinas e voltou para a cama, mas não dormiu. Ele ficou ali deitado, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. E ele esperou. Ele esperou que os olhos reaparecessem. Ele esperou que o pesadelo recomeçasse.